Você já teve que dizer sim, mesmo quando seu coração gritava não? Imagine aceitar se casar com alguém que você mal conhece, só porque a vida não te deu outra opção. Imagine dividir sua rotina, seus silêncios, suas dores com um completo estranho, sem amor, sem planos, apenas um acordo frio. Agora, imagine começar a sentir algo que você jurou que jamais sentiria. Essa é a história de Catarina e Henrico, e te garanto, o que começou como conveniência terminou de uma maneira que nem o próprio destino poderia prever. Mas antes de mergulharmos nesse turbilhão de emoções, me conta aqui nos comentários, de onde você está assistindo essa história? Quero muito saber até onde essa história de amor inesperado vai chegar no mundo. Era uma tarde abafada de novembro, e o som dos sinos da catedral ecoava ao longe, misturando-se com o burburinho da cidade grande. O sol tingia o céu de um amarelo opaco, quase triste, como se até o tempo soubesse que aquela não era uma celebração de amor, mas de sobrevivência. Dentro da igreja tudo estava impecável, arranjos de flores brancas, uma passarela de pétalas dispostas com precisão cirúrgica e convidados da elite, com seus trajes impecáveis e sorrisos ensaiados. A decoração era tão perfeita que chegava a ser sufocante. Tudo meticulosamente planejado para as fotos, para os jornais, para os investidores que assistiriam de longe à união entre duas famílias poderosas. Mas no fundo da igreja, escondida atrás da porta entreaberta da sacristia, estava Catarina. Vestida de noiva, as rendas finas do vestido pareciam pesar 1 tonelada sobre seus ombros frágeis. As mãos tremiam levemente, quase imperceptíveis aos olhos dos outros, mas ela sentia cada vibração como um terremoto silencioso. Os olhos estavam úmidos não de felicidade, mas de um luto invisível, o luto pelo amor que ela jamais teria a chance de escolher. Seu coração estava silenciosamente despedaçado, em pedaços que ninguém ali parecia perceber. Aos 27 anos, Catarina carregava uma mente brilhante, cheia de sonhos adiados, e agora também o fardo de salvar o que restava da dignidade de sua família. Desde a morte repentina de seu pai, um homem visionário, mas financeiramente imprudente, a vida havia se transformado em uma sucessão de obrigada a fazer. Dívidas impagáveis, a saúde frágil da mãe e o irmão prestes a ser expulso da faculdade por falta de pagamento eram feridas abertas, latejando todos os dias. Então, quando a proposta do casamento chegou, não parecia uma opção, parecia a única saída. Do outro lado da história estava Henrico Castellani, alto de feições aristocráticas com um olhar que misturava cansaço e arrogância. Henrico era o primogênito da família Castellani, um dos maiores impérios financeiros do país. O que ele queria no fundo ninguém sabia, e talvez nem ele mesmo soubesse mais. Cresceu entre cifras e expectativas, moldado para ser impecável, inatingível. O amor para ele era um conceito ultrapassado, uma fraqueza reservada aos que podiam se dar ao luxo de falhar. Seus pais exigiam dele mais do que sucesso, exigiam perfeição. E para manter a imagem precisavam de um casamento exemplar, uma esposa que combinasse com o quadro, discreta, bela, intocável. E Catarina, com sua postura firme, seu nome limpo e sua aura de resignação elegante, era a peça perfeita no jogo deles. O contrato entre as famílias era claro. 2 anos de casamento público. Presença obrigatória em eventos sociais e jantares de negócios. Nenhuma cobrança íntima. Nenhuma invasão de privacidade. Em troca, as dívidas seriam quitadas. A mãe de Catarina receberia o melhor tratamento médico disponível. O irmão terminaria a faculdade sem obstáculos. Parecia fácil, frio, racional. Até que ela teve que caminhar até o altar. A música nupcial preencheu a catedral, abafando os pensamentos caóticos que explodiam em sua mente. Cada passo que dava em direção a Henrico era como pisar em terra instável, onde nada era seguro, nada era seu. E então ela ouviu, de pé, impecável em seu terno sob medida, os olhos fixos nela de maneira quase desafiadora. Ele não sorriu, nem esboçou emoção. Mas Catarina, com o coração apertado, percebeu algo. Ele também estava lutando contra seus próprios demônios. A voz do padre ecoou. Catarina Moretti aceita Henrico Castellani como seu legítimo esposo. O mundo pareceu suspenso. Por um segundo, Catarina pensou em fugir, em arrancar aquele vestido sufocante e correr para longe, onde pudesse ser apenas Catarina, sem contratos, sem obrigações. Mas então, as imagens de sua mãe no hospital, do irmão estudando com olhos esperançosos, do medo constante de perder tudo, invadiram sua mente. Engolindo o gosto amargo da rendição com a voz embargada, ela respondeu, sim. E enquanto as alianças eram trocadas, enquanto os aplausos explodiam entre as paredes douradas da catedral,
Catarina não viu um conto de fadas começar. Viu apenas o primeiro capítulo de uma história que seria escrita não com sonhos, mas com coragem. Coragem de enfrentar o desconhecido. Coragem de apostar que talvez, no meio de tanto frio, ainda existisse uma chance, por menor que fosse, de encontrar algo que nem mesmo o contrato poderia prever. O amor. O casamento havia acontecido há apenas uma semana, mas para Catarina já parecia uma vida inteira. As revistas mais renomadas estampavam a imagem congelada do casal perfeito, ela com o sorriso treinado, ele com a postura imponente. A união do ano, diziam as manchetes, enquanto editores aprimoravam as fotos, apagando qualquer sinal de hesitação ou tristeza. Mas ninguém, absolutamente ninguém, viu o que acontecia quando os flashes cessavam e as portas douradas se fechavam. A nova casa onde agora vivia com Henrico era um verdadeiro palácio de mármore e vidro, imensa, fria, silenciosa demais. As obras de arte milionárias e os corredores que pareciam não ter fim apenas reforçavam a sensação de vazio. Era como se tudo ali tivesse sido construído para impressionar, e não para acolher. Ela dormia em um quarto separado, como previa o contrato assinado meses antes. E ele, fiel ao seu papel de marido apenas para aparências, mal permanecia em casa. Chegava tarde, saía cedo, e quando estavam no mesmo ambiente, era como se habitassem dois planetas diferentes, orbitando um ao redor do outro sem nunca colidir. Estamos fazendo nossa parte, dizia Henrico, sempre que o assunto surgia. Catarina tentou, em uma dessas noites, iniciar uma conversa e quebrar aquele muro invisível. Sim, mas não somos robôs, Henrico. Ele apenas a olhou, o olhar impassível, como se sentimentos fossem códigos secretos que ele nunca aprendeu a decifrar. Nos eventos sociais, a encenação seguia impecável. Henrico era cortês, mantinha a postura, segurava a mão de Catarina apenas para as câmeras. Mas assim que o último flash se apagava, soltava-a como se aquele simples contato queimasse. E ainda que soubesse que tudo era encenação, cada gesto cortava Catarina por dentro, não pela falta de amor, que ela nunca esperou encontrar ali, mas pela sensação dolorosa de ser invisível. Mas foi nos pequenos detalhes, imperceptíveis aos olhos do mundo, que a muralha começou, discretamente, a rachar. Numa noite particularmente difícil, Catarina sentiu a primeira grande fissura. A enxaqueca veio como uma onda devastadora. Sem empregados por perto, dispensados para manter as aparências de normalidade, ela cambaleou até a cozinha enorme, tentando, em vão, encontrar os remédios no meio de armários altos e frios. Foi assim que Henrico a encontrou, encostada na bancada de granito, pálida, os olhos semicerrados de dor. Por um instante, algo na expressão dele mudou. O olhar de aço amoleceu, o corpo rígido relaxou. Aproximou-se sem dizer nada, apenas observando, até perguntar, num tom rouco e baixo: "O que aconteceu?" Ela mal teve forças para responder: "Está tudo bem. Só dor." Henrico não hesitou. Colocou as mãos firmes e surpreendentemente gentis em seus ombros e a guiou até o sofá mais próximo. Trouxe água, uma toalha fria, um cobertor macio. Sentou-se ao seu lado em silêncio. Sem perguntas invasivas, sem promessas. Apenas presença. Durante quase uma hora ficou ali observando, atento. E naquela noite, pela primeira vez, Catarina viu algo que jamais esperava: preocupação. Um gesto simples, quase insignificante para quem olhasse de fora. Mas para ela foi como uma pequena rachadura na fortaleza de gelo que era Henrico Castellani. Nos dias seguintes, o clima entre eles mudou, não drasticamente, mas de maneira sutil, como a primeira brisa que anuncia uma tempestade. Ainda havia silêncio, mas já não era hostil. Às vezes, durante o café da manhã, ela o pegava observando-a discretamente, como se tentasse decifrá-la. Outras vezes ele comentava, quase sem querer, sobre o livro que ela lia, ou reparava em pequenos detalhes, como o brinco novo que usava, ou a forma como preferia o chá sem açúcar. Nada dito diretamente. Nenhuma confissão. Mas estava ali, o início de algo que nenhum contrato havia previsto. Porém, ambos carregavam as próprias cicatrizes. O medo era a linguagem comum entre eles, o medo de sentir, de perder o controle, de se machucar outra vez. E talvez, sem saber, fosse justamente isso que já os unia muito antes que percebessem. O silêncio entre Catarina e Henrico já não era mais vazio. Era denso, pesado, quase como se carregasse palavras não ditas. O que antes parecia apenas indiferença, agora parecia ser medo. Medo de se aproximar, medo de sentir, medo de cair. E foi num dia qualquer, enquanto organizava os livros na biblioteca da casa, um dos poucos cômodos onde sentia paz, que Catarina descobriu algo que mudaria a forma como enxergava aquele homem.
Ao tentar alcançar uma prateleira alta, uma caixa de madeira escura caiu de cima do armário. Não parecia pertencer ao lugar. Era antiga, de couro desgastado, com fecho de latão. Quando Catarina abriu, viu que não era apenas uma caixa, era um santuário de memórias. Dentro, havia cartas amareladas, fotos antigas e no fundo da caixa, um caderno de capa dura com o nome Luca. O instinto de respeito à privacidade a fez hesitar, mas algo a puxava. E quando leu a primeira página, o mundo parou por um instante. Era o diário de Luca Castellani, irmão mais novo de Enrico. Um nome que ela ouvirá apenas uma vez, de forma superficial, como alguém que não estava mais presente. Mas ali, nas páginas manchadas, descobriu a verdade. Luca havia tirado a própria vida aos 19 anos, após anos lutando contra depressão e pressão familiar. As palavras escritas por ele doíam como cortes abertos. Enrico tenta me proteger, mas ele mesmo é prisioneiro. Nosso pai nos ensinou a vencer, não a viver. Nessa casa, sentir é fraqueza. Catarina sentiu o coração apertar. Até então, via Enrico como alguém frio, calculado, incapaz de amar. Mas agora entendia, ele era uma alma machucada, carregando culpas que ninguém via. Naquela noite, durante o jantar, ela não conseguiu esconder a inquietação. Olhava para ele com outros olhos. Até que, no impulso, disse: "Por que nunca me falou de Luca?" A reação de Enrico foi imediata. A expressão dele congelou. O copo de vinho parou no ar. Os olhos se estreitaram. Por um instante, parecia que o mundo havia parado de girar. "Onde você ouviu esse nome?" A voz saiu baixa, mas carregada de dor. "Eu encontrei o diário, sem querer. Me desculpe. Não era minha intenção. Mas agora entendo um pouco mais. Você não é frio. Está apenas tentando não quebrar." Houve um silêncio que durou uma eternidade. Então, pela primeira vez desde o casamento, Enrico falou, não como o herdeiro impecável, mas como o irmão ferido, o homem que nunca se perdoou. "Eu fui o último a vê-lo. A última pessoa com quem ele falou. E não percebi que ele estava pedindo socorro. Achei que fosse drama, que ele superaria. Quando acordei naquela manhã, era tarde demais. As palavras saíram como espinhos arrancados com a carne. Catarina se aproximou, segurou sua mão, algo que não estava no contrato. E Enrico, sem resistir, deixou-se tocar. Naquele instante, não eram mais dois estranhos em um casamento de fachada. Eram duas almas quebradas, reconhecendo a dor uma da outra. E foi ali, no silêncio cheio de significado daquele toque, que o primeiro fio do que viria a ser amor finalmente foi costurado. 2 dias após a revelação sobre Luca, Catarina ainda sentia o peso do que ouvirá. Enrico voltou à sua rotina de silêncio, mas havia algo diferente nos olhos dele. Um olhar menos duro, menos blindado. Era como se, ao compartilhar a dor, ele tivesse cedido parte do escudo. Na manhã de uma quinta-feira, enquanto Catarina lia sozinha na varanda, Enrico apareceu de surpresa, já vestido de forma mais casual, calça jeans, camisa branca e sem a habitual gravata sufocante. Aproximou-se com algo tímido no rosto que poderia, quase, ser um sorriso. "Você tem planos para o fim de semana?" Catarina, surpresa, fechou o livro. "Com algum evento de gala?" "Não, nada disso. Quero sair. Só nós dois. Sem fotógrafos. Sem máscaras." Ela o encarou, tentando ler nas entrelinhas. E antes que pudesse responder, ele completou: "E meu avô tinha uma casa no campo. Quase ninguém sabe da existência dela. É simples, mas, real gosto de ir para lá quando o mundo pesa demais." O convite inesperado foi aceito com um aceno silencioso. E naquela sexta-feira partiram cedo, sem segurança, sem imprensa, sem protocolo. Apenas os dois, estranhamente à vontade no banco de trás do carro alugado, com malas pequenas e corações inquietos. A casa era como ele disse, rústica, de madeira, cercada por árvores altas e sons da natureza. O cheiro de terra molhada, o render da varanda, o som dos pássaros, tudo era um contraste violento com a vida que levavam na cidade. Ali, pela primeira vez, Enrico cozinhou para ela. Sim, ele. Sem empregados, sem cardápios elaborados. Apenas uma panela de massa simples, vinho e 2 taças antigas esquecidas no armário. Riram quando ele errou o sal, riram mais ainda quando o vinho derramou na toalha. Era um riso solto, leve, sem formalidades. "Você ri bonito", disse ela de repente. Ele ficou em silêncio, encarando-a com os olhos mais calmos que ela já tinha visto. "É que eu quase nunca tenho motivo para rir", respondeu com sinceridade desconcertante. Naquela noite não dormiram em quartos separados, mas também não se tocaram. Dormiram lado a lado em uma rede grande da varanda, cobertos por um cobertor antigo, ouvindo os sons do campo e o bater dos próprios corações. No dia seguinte, caminharam por trilhas, colhiam frutas,
Falavam sobre sonhos, ela, a livraria à beira-mar. Ele, um projeto social que ajudasse jovens a falarem sobre saúde mental. E pela primeira vez, imaginaram futuros não separados. Se esse casamento não fosse um contrato, você ainda estaria aqui comigo agora? Ela perguntou, à beira do lago. Ele demorou para responder, mas quando fez, não titubeou. Se não fosse um contrato, eu teria te procurado de verdade. E talvez te amado antes. Aquela frase mudou tudo. O silêncio que se seguiu foi cheio de emoção contida. Os olhos dela marejaram. Os dele também. Não houve beijo. Ainda não. Mas houve um toque de mãos, e aquele toque disse o que nenhum deles ainda ousava verbalizar. O sentimento estava nascendo. E o mais assustador era que era real. O retorno para a cidade foi silencioso. Não porque houvesse desconforto, mas porque, pela primeira vez, o silêncio entre eles era confortável. Catarina olhava pela janela do carro, pensando em tudo o que haviam vivido na casa de campo. O riso leve, o toque sutil das mãos, os olhares que não pediam permissão. Era como se, longe das paredes douradas do contrato, tivessem provado um pedaço da vida real, uma vida que ela nunca imaginou que pudesse desejar tanto. Henrico também estava calado. Mas dentro dele, um conflito começava a ganhar forma. Pela primeira vez, sentia medo. Medo de querer algo fora do controle. Medo de desejar alguém além dos limites que ele mesmo impôs por anos. Aquela viagem, tão simples, o havia desarmado por completo. Mas a cidade não perdoava fraquezas. Assim que chegaram à mansão, a primeira notícia os aguardava como um soco no estômago. A imprensa havia descoberto que o casamento era um acordo contratual. Não se sabia ao certo quem havia vazado, um funcionário insatisfeito? Um parente invejoso? Um paparazzo obstinado? Mas a verdade agora estava nas capas dos jornais e rodava freneticamente nas redes sociais. Casamento milionário era farsa? Contrato, mentiras e herdeiros frios, o casal do ano em xeque. Catarina ficou em choque. Isso vai acabar com a sua reputação, disse, tentando esconder o tremor na voz. E com a sua também. Ele respondeu, sombrio. Mas eu aguentei. Já lidei com isso antes. O problema era que dessa vez ele não estava sozinho. O escândalo gerou uma reunião de emergência com o conselho da empresa de Henrico e os advogados da família. Um dos diretores foi direto. Se esse casamento for desmascarado oficialmente, os acionistas vão perder a confiança. Seus projetos internacionais podem ser comprometidos. Estamos falando de bilhões, Henrico. E então veio o ultimato. Ou Henrico encerrava o contrato com Catarina, anulando o casamento por incompatibilidade emocional. Ou enfrentaria um processo de afastamento da presidência por quebra de ética. Você precisa pensar com a cabeça, não com o coração, disse um dos sócios. Catarina ouviu tudo atrás da porta. Ela nunca foi fraca, mas naquela hora sentiu-se pequena, indesejada. Um peso, uma vergonha pública que poderia arruinar a carreira do único homem que a enxergar de verdade. Naquela noite fez as malas. Deixou um bilhete sobre a mesa de jantar. Não quero ser o motivo da sua ruína. Talvez o amor exista, mas nem sempre ele é suficiente. E me diz uma coisa, se fosse você no lugar da Catarina, aceitaria um casamento sem amor para salvar sua família? Ou seguiria o seu coração e fugiria de tudo? Comenta aqui que eu quero muito saber. E olha só, tem uma brincadeira secreta para quem está realmente vivendo essa história com a gente. Escreve a palavra destino junto com a sua resposta, que eu vou deixar um coração especial para quem encontrar esse segredo escondido. Quando Henrico encontrou a carta, o coração dele falhou por um segundo. Ela havia ido embora. Justo quando ele estava prestes a fazer o que nunca fez por ninguém, lutar. Sem pensar, pegou as chaves, ignorou as ligações e foi atrás dela. Mas já era tarde. O porteiro disse que Catarina partiu horas antes com um táxi e olhos marejados. Ninguém sabia para onde. Nenhuma pista. E o que restou ali na mansão silenciosa foi um homem que sempre teve tudo, exceto a única coisa que agora desejava com todo o coração, ela. O mundo não parou quando Catarina foi embora. A cidade seguiu seu ritmo frenético, as manchetes perderam a força com o tempo e as pessoas, como sempre, encontraram novos escândalos para comentar. Mas dentro de Henrico Castellani, o tempo havia parado. A mansão, antes silenciosa, agora parecia vazia. O som dos passos de Catarina já não ecoava nos corredores. Os livros dela continuavam empilhados sobre a mesa da varanda, como se esperassem sua dona voltar a qualquer momento. O lugar estava inteiro, mas a ausência dela deixava tudo em ruínas. Nos primeiros dias, Henrico se afundou no trabalho. Reuniões, documentos, relatórios. Tudo para fugir da realidade que agora batia como um martelo em sua consciência. Ele a perdeu.
E desta vez não por erro de cálculo, mas por covardia, por ter deixado que o mundo decidisse por ele. Às madrugadas, lia o diário de Luca, agora com outros olhos. E uma frase, escrita quase como um grito do irmão, martelava sua mente. Não é o amor que destrói, é o medo de senti-lo. Já Catarina havia se refugiado na cidade natal, longe da metrópole, em um vilarejo pacato à beira-mar. Hospedou-se na antiga casa da avó, onde passou parte da infância, e reencontrou o que havia perdido ao longo dos anos, sua essência. Pintava, escrevia cartas para si mesma, caminhava descalça pela areia e lia livros como antes. Mas agora havia algo diferente. Tudo o que antes era prazeroso, agora tinha uma camada fina de tristeza. Como se faltasse um capítulo, uma presença, um olhar. Nas primeiras noites, sonhava com ele. Acordava sobressaltada, como se tivesse ouvido sua voz. Nas manhãs, lembrava-se do riso dele queimando a massa, da trilha no campo, do silêncio confortável da rede balançando. Sentia falta até dos silêncios dele, dos olhares que diziam mais do que palavras. Será que ele sentia o mesmo? Ela não procurou saber. Apagou as redes, mudou o número do telefone e entregou-se ao anonimato. Mas o coração, esse, não sabia esquecer. Enquanto isso, Henrico finalmente tomou a decisão que evitou por tempo demais. Reuniu o conselho da empresa e renunciou ao cargo. Disse em voz firme que havia passado a vida sendo o homem que os outros esperavam, mas que agora queria ser quem ele mesmo escolhia ser. Deixou o império, deixou a mansão, vendeu o carro de luxo, doou parte dos bens e criou um projeto social em nome de Luca, um instituto que oferecia apoio psicológico gratuito para jovens em sofrimento emocional. Mas havia algo que ele ainda precisava fazer, algo que nenhum dinheiro ou renúncia podia substituir. Ele precisava encontrá-la e dizer que desta vez ele não tinha mais medo. Era fim de tarde quando Catarina ouviu o som de um carro antigo parando diante da pequena casa à beira-mar. Ela estava sentada na varanda com um chamorno nas mãos e um livro aberto no colo, um livro que lia pela quinta vez, não por amor à história, mas pela sensação de repetição que a fazia sentir segura. A brisa soprava suave, e o cheiro de maresia preenchia o ar, como sempre fazia nos dias em que o céu parecia suspenso entre sol e saudade. Ela não esperava visitas. Aliás, não esperava mais nada. Foi o barulho dos passos na areia que fez seu coração acelerar. Lentamente ela se levantou, caminhou até o portãozinho de madeira e parou. O mundo pareceu emudecer. Ali em pé, com os cabelos bagunçados pelo vento, a camisa branca amarrotada e os olhos úmidos de quem já não fingia ser invulnerável, estava ele, Henrico. Nenhum dos dois disse nada nos primeiros segundos. O tempo entre eles se esticou como um fio invisível prestes a romper, ou ser costurado novamente. Foi ele quem falou primeiro. Eu fui um idiota, covarde, fraco, tudo aquilo que jurei que nunca seria. Ela não respondeu, apenas o olhava. Os olhos dela já não carregavam raiva, mas uma ferida aberta, como uma carta que ficou tempo demais fechada. Depois que você foi embora, eu descobri o que era silêncio de verdade. Continuou ele. Não o silêncio da nossa casa, mas o de perder alguém que preenche os espaços sem precisar falar. Catarina desviou o olhar. O ar estava denso. Eu achei que você fosse me impedir, que fosse me seguir. Ela murmurou. Eu devia, mas não sabia como. Não sabia se merecia. Silêncio de novo. Mas agora era um silêncio de dois corações tentando se encontrar em meio ao caos que deixaram para trás. Ele se aproximou devagar, até estar a poucos centímetros dela. Eu não vim te pedir para voltar. Vim te dizer que eu mudei. Que larguei tudo. Que construí algo com meu nome e não com o que esperavam de mim. Que o Instituto Luca existe. E que cada dia lá é uma forma de me lembrar de tudo que deixei de sentir por medo. Ela começou a chorar. Não era um choro escandaloso. Era um choro silencioso, daqueles que nascem de dentro das profundezas da alma. O tipo de choro que não precisa de explicação. E você acha que só isso conserta tudo? Ela perguntou, a voz embargada. Não, mas é tudo que eu posso te dar agora, minha verdade. Ele então tirou do bolso um envelope amassado. Eu escrevi essa carta há um mês. Todo dia pensei em jogar fora, mas todo dia também pensei em te entregar. Se não quiser abrir, tudo bem. Só me escuta, Catarina. Pela última vez. Ela pegou o envelope com as mãos trêmulas. Não abriu de imediato. Ele se virou, caminhou alguns passos, mas antes de entrar no carro parou. Eu não estou mais fugindo. Não do amor. Não de você. Se um dia quiser voltar, eu vou estar esperando. Com tudo o que sou. Do jeito certo. Sem contrato. Sem fachada. Só eu. E então ele foi embora.
Catarina ficou ali, imóvel, com o envelope nas mãos e o coração, completamente em guerra. Porque agora, a decisão estava nas mãos dela. A noite caiu devagar sobre o vilarejo, e a casa de Catarina ficou envolta em um silêncio profundo. O envelope ainda estava sobre a mesa intacto. Ela havia segurado aquele papel por horas, andando pela casa como quem carrega um peso invisível. Tocava o lacre, levava até o peito, mas não abria. Como se temesse que, ao ler, não pudesse mais voltar atrás. Mas então, por volta das 10 da noite, com a luz baixa da sala e uma xícara de chá esquecida no canto, Catarina respirou fundo e abriu. A caligrafia de Henrico era firme, porém inclinada, como se cada letra lutasse para sair. E as palavras? Ah, as palavras. Catarina, não sei por onde começar, porque tudo que eu disser ainda parecerá pouco. Mas talvez eu precise justamente disso, da humildade de admitir que pela primeira vez na vida, não tenho todas as respostas. Você entrou na minha vida como parte de um acordo, um contrato, uma solução conveniente. Eu me lembro da primeira vez que te vi no altar. Você tremia. E mesmo assim manteve a postura. Naquele instante, eu soube que você era mais forte do que eu. Só não sabia ainda o quanto. Eu fingi que não me importava. Mantive a distância. Criei muros. Mas a verdade é que você me viu, antes mesmo de eu me enxergar. Você foi o único ser humano a me olhar nos olhos e não ver só o herdeiro, o empresário, o filho perfeito. Você viu o homem. E isso me desarmou. Ler o diário de Luca pela primeira vez depois de tantos anos foi por sua causa. Criar um instituto foi por sua causa. Me afastar do império da minha família foi por sua causa. Não porque você me obrigou, mas porque, pela primeira vez, eu quis ser alguém digno do seu amor. Tem uma coisa que nunca te contei. No dia em que o escândalo do contrato estourou na mídia, eu poderia ter revertido tudo. Bastava expor a cláusula de anulação e limpar meu nome. Mas eu escolhi não fazer isso. Preferi deixar que pensassem o que quisessem de mim. Porque o que eu sentia por você era mais importante do que qualquer reputação. E depois que você foi embora, eu esperei. Todos os dias. Passei por sua antiga cafeteria só para ver se te encontrava. Liguei. Tentei. Mas entendi que talvez você precisasse do seu tempo. Hoje só te entrego esta carta porque não quero mais calar. Eu te amo, Catarina. Não com aquele amor de novela, mas com um amor silencioso que transforma. Que me ensinou a ser melhor, a sentir, a recomeçar. E se você nunca mais voltar, tudo bem, porque o amor que você despertou em mim já me salvou. Mas se ainda houver uma chance, estarei te esperando, na nossa casa de campo, com a rede balançando, e o coração aberto. Henrico. Quando terminou de ler, Catarina estava em lágrimas. Não um choro descontrolado, mas um choro profundo, como se cada palavra tivesse soltado uma corrente dentro dela. Ela então se levantou, foi até a janela e olhou o céu estrelado. Sentia-se como alguém que chegou ao fim de um livro e percebeu que não queria que ele terminasse. Porque a verdade era clara, ela o amava também. Não pelo que ele podia oferecer, mas por tudo que ele ousou abandonar por ela. Pela coragem de ser vulnerável. Pela carta. Pelo silêncio que ensinou mais do que 1000 discursos. E naquele instante, Catarina soube exatamente o que precisava fazer. O dia seguinte nasceu com o céu limpo e uma brisa leve, como se até o universo soubesse que algo estava prestes a mudar. Catarina acordou cedo. Não havia pressa nos movimentos, mas havia decisão em cada gesto. Tomou banho, vestiu um vestido branco simples, prendeu os cabelos de forma leve e silenciosa, como quem se prepara para um reencontro com a própria verdade. Na pequena estação de ônibus da cidade, pegou um táxi até a rodovia principal e de lá, seguiu viagem rumo ao interior. Cada quilômetro percorrido era como um pedaço da armadura que ela deixava para trás. Já não era mulher pressionada por dívidas e obrigações. Tampouco era noiva sem escolha. Agora era só Catarina, dona de si, da sua história, e do que viria a seguir. Chegou à casa de campo no final da tarde. A luz do sol atravessava os galhos das árvores, projetando sombras douradas sobre o chão de terra batida. A casa estava ali, igual a como lembrava, simples, viva, com cheiro de madeira antiga e memórias recentes. Ela subiu os degraus da varanda com o coração aos pulos. O som da rede balançando suavemente denunciava que ele estava ali, sentado, esperando. Como prometido, Henrico não se levantou de imediato. Quando viu Catarina, apenas fechou os olhos por um segundo, como se confirmasse que não era um sonho. Depois, lentamente, pôs-se de pé. O olhar dele era de quem carregava todas as palavras do mundo, mas sabia que nenhuma delas era suficiente. Foi Catarina quem quebrou o silêncio. Eu li a carta. Cada palavra ficou presa aqui, ela apontou para o peito. Como se fosse minha.
Ele se aproximou devagar, parou diante dela, os olhos úmidos, mas firmes. Eu pensei em 1000 coisas para te dizer, mas tudo se resume a uma só: obrigado, por me ensinar a amar. Ela sorriu, e pela primeira vez não havia dúvidas, nem medos, nem dor entre eles. Agora é minha vez de escolher, e eu escolho você, Enrico. Sem contrato, sem amarras, só com o coração. Então ele estendeu a mão, e ela segurou sem hesitar. E o beijo veio, não como um final feliz de contos de fadas, mas como um começo, um sopro de vida, um sim verdadeiro, livre, desejado. Mais tarde, sentados na varanda, deitados na mesma rede onde antes dormiram em silêncio, olharam para o céu estrelado. Você ainda tem medo? Ela perguntou. Não, ele respondeu. Porque agora eu entendi que amar é, antes de tudo, ter coragem de sentir mesmo que doa. Naquela noite não houve contratos, cláusulas ou cerimônias. Só 2 corações despidos, reconstruindo a própria história. 5 anos se passaram desde aquela tarde em que Catarina e Enrico se reencontraram na casa de campo. Muita coisa mudou, e ao mesmo tempo muitas permaneceram exatamente como eram. A casa de madeira ainda rangia quando o vento batia forte nas noites de tempestade. A varanda ainda era o refúgio favorito dos dois, com a velha rede que mais de uma vez embalou conversas sussurradas e silêncios confortáveis. O jardim, no entanto, tinha ganhado nova vida, brinquedos coloridos espalhados pela grama alta, um balancinho improvisado pendurado no velho carvalho, marcas pequeninas de pés descalços desenhando trilhas na terra úmida, porque agora eles eram 3. Luca Castellani, batizado em homenagem ao irmão perdido de Enrico, tinha olhos vivos como os da mãe, um castanho dourado que parecia capturar a luz do sol, e o sorriso sereno e quase tímido do pai. Com apenas 4 anos, corria pelo quintal como quem nasceu para ser livre, carregando no peito uma felicidade que era, em si, uma espécie de redenção para os dois. Catarina também encontrará seu lugar no mundo. Realizou o sonho de abrir sua livraria-café na cidade vizinha, um pequeno casarão de esquina, com janelas enormes, estantes de madeira antiga e o aroma constante de café moído na hora. Ali, entre romances, poesias e histórias infantis, ela criou um espaço onde as pessoas não apenas compravam livros, elas se curavam, se reencontravam, se apaixonavam. E Enrico surpreendeu a todos, e principalmente a si mesmo. Deixou para trás de vez o sobrenome como armadura. O Instituto Luca, que começou como um projeto pequeno, tornou-se referência nacional. Promovia palestras, eventos e campanhas para apoio à saúde mental de jovens em situação de vulnerabilidade. Em suas falas, Enrico não escondia mais suas cicatrizes. Falava de perda, de dor, de recomeço. E principalmente de coragem. Aos olhos do mundo, Enrico Castellani ainda era um nome poderoso, mas agora, era respeitado não pelo império que herdou, mas pela história que escolheu construir. Os anos passaram como folhas sopradas pelo vento, e as feridas que um dia pareciam eternas cicatrizaram. Não porque foram esquecidas, mas porque foram honradas. Catarina e Enrico continuavam sendo 2 universos diferentes. Ela, intensa e emotiva, desenhava seus sentimentos com gestos, palavras e olhares. Ele ainda, contido, falava com gestos pequenos, uma xícara de chá deixada na mesa, um cobertor estendido sobre ela sem que ela pedisse, uma flor deixada sobre a almofada da rede. Nunca mais dormiram em quartos separados. Nunca mais precisaram de cláusulas, contratos ou garantias. Só havia uma regra silenciosa: cuidar um do outro sempre. Às vezes brigavam, é claro, sobre a hora do jantar, sobre o tempo gasto em reuniões, sobre qual história Luca deveria ouvir antes de dormir. Mas até as brigas eram feitas de amor, porque sabiam que no final do dia, eram o lar um do outro. Numa dessas noites comuns e extraordinárias, depois de colocar Luca na cama, os 2 se sentaram na varanda. A brisa suave bagunçava os cabelos dela. A lua cheia tingia o quintal de prata. E o silêncio que se instalou entre eles era pleno, sereno, confortável. Enrico, com a cabeça repousada no colo de Catarina, falou quase num sussurro. Às vezes eu penso que tudo aquilo, o contrato, o escândalo, as dores, era o que a gente precisava viver para chegar aqui. Ela acariciou seus cabelos com dedos leves, como quem desenha promessas invisíveis no ar. Às vezes o amor não nasce onde esperamos. Respondeu. Ele nasce onde temos coragem de ficar, mesmo quando tudo parece desmoronar. Enrico sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Ali, naquela varanda antiga, entre o som distante das cigarras e o cheiro de terra molhada, 2 corações que um dia foram estranhos celebravam a escolha mais difícil, e mais certa, que já fizeram. A escolha de amar. Não o amor idealizado dos filmes,
Não o amor condicionado por contratos ou expectativas, mas o amor real, imperfeito, cheio de cicatrizes e exatamente por isso mais forte. E naquele silêncio pleno, eles sabiam. O que tinham construído era para ficar, porque os amores forçados quebram. Amores escolhidos resistem ao tempo. Essa foi a história de Catarina e Henrico, um amor que nasceu onde ninguém esperava e que resistiu ao tempo, às dores e aos medos. Mas agora, eu quero ouvir você. Você já viveu um amor que resistiu ao tempo, aos obstáculos, às dificuldades? Ou conhece alguém que viveu algo assim? Conta aqui nos comentários a sua história, ou a história que te inspira. Vou estar lendo tudo e deixando um coração especial nas histórias mais emocionantes. E claro, se essa história tocou seu coração, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui, a gente ainda acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer.